Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você. Salve Jesus, salve Maria Santíssima, bom dia, bom sábado, boa madrugada, boa tarde, boa noite. Esteja você nos ouvindo de manhã, de madrugada ou de noite, que esses período, seja o período da madrugada, seja o período da tarde, seja o período da noite, seja o dia, que esse dia seja repleto de muitas felicidades, é o que nós desejamos, pois isso é da vontade de Deus, Quem é o pai que não deseja que seu filho tenha tudo que há de bom? Então assim age Deus para com todos nós. Aí tem aquela expressão popular que diz: se Deus quiser, hoje eu vou conquistar isso, se Deus quiser, hoje eu vou melhorar, se Deus quiser. Mas quem disse que Deus não quer? Não é mesmo? Me diga. Em que momento Deus não quer o nosso bem? Qual é o momento de nossa existência que Deus, sendo amor, como foi apresentado por Jesus, Deus é amor, não queria o nosso bem, não iria querer o nosso bem, não é mesmo? Agora cabe a nós fazermos a nossa parte para que esse bem possa existir em nossa vida, não é? Sabe? Toda manhã, antes mesmo de iniciar o dia, logo quando eu acordo, eu em particular, eu procuro fazer a minha prece e mentalizando o meu dia. E conversando com Deus, depois dessa prece, conversando com Deus, conversando com a espiritualidade, o meu anjo guardião, eu venho perguntando a ele, como é que vai ser o dia? Quais são os desafios de hoje? E as respostas vêm. Vem sim, porque é uma conversa, é como nós aqui, estou falando com vocês, vocês escrevem aí o que vocês pensam. É uma conversa. Então os espíritos vêm nos dizendo, olha, há uma ação espiritual negativa, há uma ação dos obsessores, para ficar mais claro, há uma ação obsessiva agindo sobre as pessoas e famílias, tirando dela, sabe o quê? O que há de mais rico. O que há de mais rico? A sua própria segurança, a sua própria autoconfiança. Sabe quando você se sente incapaz de fazer uma coisa? Quando você não tem essa segurança em você mesmo, você fica vulnerável a tudo que é de ruim. Então, essa ação obsessiva, ela trabalha para dizer para você, tá difícil, você não vai conseguir, olha, você não é capaz de fazer isso. Com isso, tira de você a sua ação, a ação de buscar aquilo que Deus quer te dar. É necessário trabalhar a fé, mas dessa forma clara, como é apresentada por esses espíritos. A fé é a crença de que eu sou capaz de fazer. Eu não posso simplesmente exercer a minha fé no Deus que irá fazer por mim. Não. A minha fé, ela me faz acreditar que Deus já faz por mim, me dando as possibilidades de vencer. Vencer principalmente a mim mesmo. Eu não posso acreditar num Deus que vai fazer tudo de bom para mim enquanto eu nada faço por mim. Eu não posso acreditar que Deus vai dar saúde ao meu corpo enquanto eu como frituras à vontade, gordura à vontade, ou até mesmo como em horários diferentes, ou fico muito tempo sem comer, enfim. Se eu próprio não me dou o que é de bom, como que eu posso acreditar que Deus me dará saúde, se eu próprio bombardeio o meu organismo com coisa ruim? Então isso não é fé. Não é fé. Deus, ele está por nós, ele não é o nosso capacho. Não é? Jesus não é o nosso capacho, a espiritualidade não é o nosso capacho. Olha,
eu quero melhorar de saúde. Me ajuda aí, vai Deus. E a minha parte? Eu estou comendo coisas saudáveis? Se eu estiver fazendo a minha parte, é óbvio que Deus não deixará faltar nada para que eu recomponha a minha saúde, não é? O mesmo no campo do relacionamento. Poxa, está difícil lidar com a minha família, estou com dificuldade, tá bom, mas o que eu estou fazendo? A primeira coisa, se eu não sei o que fazer, como é o caso aqui, ó, nossos irmãos estão dizendo aqui, ó, determinada pessoa está dizendo, eu não sei o que fazer. Tá bom, você não sabe? Então para e faz uma prece. Faça uma prece. E acredite que você é capaz de mudar essa situação. Quando você acredita em você, você começará a agir diferente. Exemplo, se as pessoas estão difíceis, seja seu filho, sua esposa, enfim, sua sogra, seja quem for, está difícil o relacionamento, então procura você ser melhor com essa pessoa. Com isso, dando o melhor retorna. Mas Júlio, meu problema é no campo financeiro, como está difícil. Olha, está muito difícil. Tá bom? Tá bom. Você está dando o melhor? Você já se reciclou, principalmente nessa época de pandemia, né, onde muitas pessoas elas querem arrumar emprego. Mas eu pergunto, você está pronta? Ou você está pronto? Não para ter um emprego, mas para ter trabalho? Nesse campo, os irmãos espirituais, principalmente os ciganos, que lidam com essa magia, ele vem nos contando que quando você quer trabalhar, o primeiro trabalho que você tem que fazer bem é aquele que ninguém pode fazer por você. Cuidar de você. Como você se cuida? Dependendo como você se cuida, você mesmo vai analisar como você trabalha. Como será a sua atividade no campo profissional? Se uma pessoa ela não cuida daquilo que cabe a ela fazer na própria vida, como que ela vai cuidar bem de uma função que vai ser designada a ela? É incoerente, não é? É incoerente. Então, muitas pessoas que hoje estão sem trabalho, elas precisam trabalhar para si mesma. Ela precisa fazer o melhor para ela, ela precisa cuidar dela. Sabe, quando você que está me ouvindo agora, está nos vendo, você está sem trabalho profissional? Por que não reorganizar, já que você tem um tempo, tudo que te pertence? Por que não começar organizando a tua gaveta, seu guarda-roupa, seu quarto, sua casa? Tudo que está em torno de você reflete o que está interno. Se você trabalha para organizar tudo que te pertence, que cabe a você cuidar, você se capacita a ter uma atividade profissional, porque o mesmo que você fizer para você, você irá fazer para aquelas pessoas que vão usufruir do seu trabalho, que vão se beneficiar com o seu trabalho. Então, olha só, diz aqui a equipe espiritual, principalmente os ciganos, que trabalho não falta para ninguém nesse país, em nenhum lugar. Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Então comece a ser mais organizado, comece a cuidar de tudo que cabe a você, principalmente o cuidado com seu corpo. Olha, nenhuma empresa, ela contrata um profissional que não está bem da saúde, não é? Você não passa por aquele processo, não é? Aquele exame admissional. Você não passa? Então, se ali pressão alta, diabetes, descontrole emocional, enfim, a pessoa ela é descartada. Por quê? Porque a empresa quer uma pessoa boa, saudável. Não apenas um bom profissional, mas um profissional que tenha a capacidade de executar a sua profissão. Então, para você estar pronto para o trabalho, você tem que se cuidar. Tem gente que abre mão do cuidado
físico, porque tem que fazer, tem que buscar trabalho, tem que buscar um trabalho, tem que buscar um trabalho. Mas Jesus te deu um grande trabalho, que é cuidar desse corpo emprestado a você. Cuida melhor dele. Tenha certeza, estando você em condições, a espiritualidade vai te encaminhar para o trabalho que vai te realizar em sua vida. Mas não abra mão de cuidar de você não, tá bom? Tá certo? Olha, daqui a pouquinho nós vamos ouvir aqui o nosso amigo espiritual Dom Carlos Ramires. Dom Carlos Ramires, corrija os seus erros. Ele vai nos falar sobre os erros que nós precisamos corrigir em nós. Reconheça as suas falhas, é o tema do programa, nós temos que reconhecer. Gente, como é que eu posso corrigir algo que está errado se eu não ver o erro cometido? Como é que eu vou corrigir uma falha, vamos lá, na minha motocicleta, no meu carro, se eu não encontrar aquela falha, não é? Então, nós precisamos reconhecer as nossas falhas para começarmos a corrigi-las. É necessário essa autoavaliação para vermos onde estamos falhando. Como citamos aqui a questão do trabalho. Trabalho tem, mas o profissional está corrigindo as suas falhas para poder estar pronto ao trabalho? Não é mesmo? Daqui a pouco o Dom Carlos Ramires vai falar conosco. Então, para que absorvemos bem dos seus ensinamentos, vamos fazer a nossa prece? Vamos lá? Sempre, gente, sempre. Olha, eu aprendi que rezar, orar, fazer uma prece, não pode ser uma atitude religiosa. Pois ela não é, ela é uma atitude de sábio. A pessoa sábia, ela limpa a sua mente para poder ter maior compreensão da vida. Então, fazer uma prece, orar, rezar, é uma atitude de sabedoria daquele que quer ser melhor, daquele que quer melhorar, daquele que quer crescer, quer evoluir, quer conquistar. Então, eu tenho certeza que você quer melhorar, você quer conquistar. Então, vamos orar? Vamos lá? Tranquilize o seu coração. Como? Desacelera, para um pouquinho, para só um pouquinho. Que nesse pequeno espaço de tempo, nós possamos nos conectar a Deus e pedindo com toda a verdade de nossa alma a Deus que nos dê a luz da compreensão, que nos faça, Senhor, reconhecer os nossos erros, as nossas falhas, para que assim elas sejam corrigidas, para que possamos corrigi-las. E humildemente, Senhor, nós pedimos a Sua presença em nossas vidas. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Com a nossa mente mais serena, mais tranquila e o nosso coração também, vamos ouvir então a palavra dos Espíritos, estes irmãos que em nome de Deus vêm ao nosso socorro. Presta atenção nas palavras do amigo espiritual Dom Carlos Ramires. Graças a Deus. A fé é o movimento de cada um na busca e na concretização de todos os desejos que cada um tem.
é a substância de todas as coisas que estão no invisível e que você pode materializar. Não se deve brincar com a fé e nem negligenciar. O Cristo disse: todas as coisas são possíveis a quem crê. O impossível só está dentro de nós, daquilo que não sabemos fazer. E tudo que você não sabe, tendo vontade, você aprende. Durante todo esse tempo, vai se ensinando cada um a encontrar o seu caminho. Primeiro, reconhecendo sua capacidade e principalmente as suas falhas. Quando você reconhece os erros e começa a corrigi-los, todo o seu estado vibracional muda. Toda a sua energia muda. Quando você se reveste de humildade e não retruca aqueles que estão no seu caminho, que estão te orientando, e passa a reconhecer essas falhas e passe a corrigi-las, a sua vida começa a mudar. Só você pode fazer isso. Só você consegue fazer isso. Cristo disse: quantas vezes quis Deus te ajudar, como faz a galinha com seus pintinhos, quando quer abrigá-los das tempestades. Assim faz o Cristo conosco. Quantas vezes Ele quer nos ajudar, mas a nossa resistência, a nossa desatenção de todas as coisas que são necessárias em nós para realizarmos os nossos sonhos, de qual nós não damos o devido valor do que precisamos mudar, e o tempo vai passando, e conforme o tempo passa, vamos ficando desgastados, e esse desgaste vai promovendo um desânimo em nós. E quando o desânimo começa a tomar conta da nossa vida, a nossa vibração nos impede de caminhar, de prosperar, de fazer. Vai diminuindo a vitalidade em nós, e toda a fórmula para poder recuperar o ânimo quase sempre é dolorosa e amarga, que vamos caindo numa situação de comodismo e vamos nos fechando ao mundo, vamos nos deixando influenciar pelas más notícias, más vibrações, as más palavras que circulam, e vamos entrando nessa energia ruim. Com isso, vamos perdendo tempo precioso em tudo que precisamos realizar. Nossa fé, precisamos entender que não é apenas um conjunto de orações que vamos fazer todos os dias, mas sim um conjunto de ações que precisamos fazer em nós primeiro. Primeiro em nós. Enquanto você não muda, a sua vida não muda. E não fique perguntando para as pessoas se você já mudou. Você vai ver isso automaticamente com as mudanças propiciadas em ti por você. Aceite a ajuda. Comece a se reformar. Comece a restaurar em você a vontade. Comece a rever os seus planos. Tudo que está mal resolvido na sua vida criam dificuldades nas coisas que você quer alcançar. Seja num relacionamento que gerou-se mágoa, essa mágoa, ela cria uma energia ruim que vai ficar impregnada em você e vai provocar um retardamento na sua jornada, nos seus passos. Todas as coisas que você começou a fazer e não terminou, também criam situações ruins para você, criam nós. E esses nós de coisas mal resolvidas e mal feitas estão aparecendo hoje na sua vida. Para você começar a se organizar, olhe sempre para dentro.
de tudo que você fez. Comece a fazer um exame de consciência, sempre. Enquanto você não reconhece as suas falhas, você se impede de alcançar uma prosperidade em todas as direções que prosperidade pode significar para você, não apenas no objeto material, às vezes desejado. É preciso conservar a paz, é preciso buscar essa paz, é preciso fazer com que a sua família se entenda, se ame, se una. Havendo desunião familiar, vai te causar um desgaste tão grande que você vai trabalhar, mas você dificilmente conseguirá ter a paz que a boa ambiência das raízes da sua vida pode assim te deixar, porque aí está o motivo do qual você reencarnou, para conseguir evoluir, se acertar, se perdoar, ser perdoado, amar, ser amado, ajudar, ser ajudado. Não tema os problemas, aprenda com eles. Lembre-se, o impossível são apenas coisas que você não sabe fazer, mas que você pode aprender se você quiser. Enquanto você lamenta a dificuldade, você perde tempo de aprender. Enquanto você lamenta o passado que não deu certo, você perde o tempo que você tem no presente para realizar as suas buscas e alcançar o mérito de vencer. Não existe futuro, existe o presente. O seu presente hoje que vai refletir o seu estado de amanhã. Seu passado criou o ser que você é hoje. E tudo que você vive hoje, que você colheu hoje, foi de semeaduras feitas por você, de uma forma ou de outra. E você pode mudar isso. E você pode receber ajuda para mudar isso. Basta querer mudar. E basta aceitar a ajuda. Deus bendiga a todos. Agradecemos essas palavras sábias. E eu costumo dizer, o Espírito, quando vem nos falar, ele vem nos dar uma aula de como vencermos as provas do dia a dia, as nossas provações, não é? Dom Carlos Ramires, como toda a equipe espiritual, está sempre despertando em nós essa responsabilidade que nós temos diante da nossa própria vida. Eles despertam em nós este controle da situação. Não podemos nos deixar controlar pelos problemas. Não, nós temos que controlar os problemas, não nos deixarmos controlar. Quando nós perdemos a paciência com algo, é porque nós estamos sendo controlados pelaquela energia do mal. Agora, quando, diante de qualquer dificuldade ou provocação, mantemos a serenidade, é porque estamos controlando ela. Observa como Jesus lidava com os problemas. Mesmo naquele momento em que os soldados foram até ele prendê-lo, Jesus manteve o controle. Está lá a narrativa no Evangelho, onde Pedro, no intuito de proteger Jesus, se desesperou, pegou uma espada e cortou a orelha de um soldado chamado Malcom. O que Jesus fez? Pedro, guarda essa espada. E ele próprio, com toda a serenidade, foi lá e fez o milagre da recomposição da orelha daquele soldado. Olha o equilíbrio daquele ser. Então nós não temos que nos deixar dominar pela situação ruim, mas dominá-la. Por isso a prece é tão importante, não é? Por isso que as palavras desses Espíritos nos ajudam tanto. Vamos lá, vamos à leitura dos 4 Evangelhos. Paulo de Moraes. Passamos a apresentar
Os 4 Evangelhos. Revelação da Revelação. Jean Baptiste Rustin. Narração: Paulo de Moraes. A ressurreição de Jesus. Do ponto de vista histórico, os fatos concernentes à ida de alguns dos guardas à cidade, à exposição que do ocorrido fizeram aos príncipes dos sacerdotes, à reunião que estes e os anciãos realizaram, à deliberação que tomaram e executaram, são reais e ainda de natureza a confirmar a exatidão dos anteriores que os guardas também relataram. Isto é, o forte abalo havido na região onde eles e as mulheres se achavam, a deslocação e o derrubamento da pedra, o desaparecimento do corpo que já não estava no sepulcro quando a pedra foi deslocada e derrubada. Que é que os guardas relataram aos príncipes dos sacerdotes? Disseram-lhes: vós e os fariseus selastes, chumbando-a pedra do sepulcro, depois de terdes verificado que o corpo lá estava. A terra tremeu, a pedra, por uma ação invisível, foi descolada, deslocada e derrubada. O sepulcro ficou aberto e o corpo desaparecera. O lençol estava no chão e o sudário que haviam posto sobre a cabeça de Jesus se achava dobrado a um canto. Esses fatos os soldados os referiram como tendo o caráter de um prodígio, de um milagre. E não teriam ainda hoje para vós esse caráter se a nova revelação não tivesse vindo explicar tudo segundo o Espírito, em espírito e verdade? Porquanto o descolamento, a deslocação e o derrubamento da pedra se deram sem a intervenção de nenhuma ação humana, e o corpo que eles tinham por material, por humano como os vossos, não podia desaparecer, uma vez que lá estava quando os príncipes dos sacerdotes e os fariseus selaram a pedra do sepulcro, que nenhuma semelhança oferecia com os mausoléus que construís para os vossos corpos. Os túmulos naquela época consistiam simplesmente em escavações feitas por mãos de homens na rocha e dentro das quais os corpos eram depositados sobre uma pedra a isso destinada, segundo o costume hebraico de enterrarem o morto numa escavação ou feita pela mão do homem ou natural. Se os príncipes dos sacerdotes e os anciãos não se houvessem persuadido da veracidade da narrativa dos guardas e não estivessem amedrontados, em vez de lhes darem grande soma de dinheiro para lhes imporem silêncio, mais sensato fora acusá-los de velhacaria, de mentira, de traição. Não o fizeram, porém, porque o terror se apoderara deles. Assim, os que não tinham hesitado em derramar, eles pelo menos acreditavam que o haviam feito, derramar o sangue do justo, não ousaram acusar os soldados. É que compreenderam que, se responsabilizassem os guardas por aqueles fatos, dariam a estes muito maior publicidade. Preferiram então abafar aquela ocorrência que lhes era de tanta gravidade. De tanta gravidade, sim, porque justificava as palavras proféticas de Jesus e confirmava sua missão. Pilatos nenhuma providência tomou. Que importava ao tetrarca que o corpo de Jesus houvesse ou não desaparecido? Dissemos:
em vez de darem aos soldados grande soma em dinheiro para lhes imporem silêncio, e preferiram então abafar aquela ocorrência que lhes era de tanta gravidade. Aos soldados não foi imposto que se abstivessem de dar publicidade ao fato, mas que, contraditando os boatos da ressurreição, que podiam ser espalhados, a explicassem dizendo que os discípulos tinham ido ao sepulcro durante a noite e roubado o corpo, enquanto eles dormiam. Semelhante alegação, mais fácil de imaginar do que de sustentar, não chega a ser uma impostura, porque se desmente a si mesma pela sua absurdidade, como deveis compreender. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Programa Madrugada com Deus, todos os dias com você. Você é nossa companhia e nós somos a sua companhia no amanhecer de cada dia, tá certo? Amanhã estaremos de volta aqui com mais um programa do Templo Espiritual Maria Santíssima, o programa Madrugada com Deus. Um forte abraço, de coração ao seu coração. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você.